E vamos lá pro vídeo. Fala galera, olha eu aqui de novo, o professor Felipe na área, o canal aqui da minha querida Dona Maria. Um beijo pra você que agora está editando um outro vídeo aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, já deixa aí o seu joinha, já se inscreve, já compartilha. Boas experiências que eu tenho nessa missão de ser pai, ainda mais um pai missionário, né? Eu consigo viver de maneira muito tranquila, né? Aproveitar cada segundo. Por quê? Porque quando eu era só filho, hoje eu sou filho e pai, né? Mas quando eu era só filho, eu aprendi muita coisa com o comportamento do meu pai, com a postura dele, com a forma como ele falava comigo, a forma como ele olhava o meu universo. Não era nem o comando que ele dava, proibir isso, permitir isso. Eu aprendia muito com a forma como ele, né, participava do meu mundo, a forma como ele olhava para as coisas. Isso me ensinou muito mais do que qualquer, ó filho, faz isso, ó filho, faz. E hoje eu vejo como que isso foi muito bom. E claro, é uma tendência nossa, de nós mais velhos, sempre acharmos que nós estamos certos em tudo, que a nossa infância foi melhor, que a nossa adolescência foi melhor, tudo do nosso tempo foi melhor do que da atualidade. E eu cresci vendo esse bom senso do senhor Francisco José dos Santos, né, mais conhecido como Dunga, essa paciência dele em acolher aquelas coisas que faziam parte do universo do seu filho, né, eu. E a mesma coisa eu faço hoje com a Teresa. Eu partilho com vocês aqui que eu ainda tenho alguns amigos que tenho contato, outros a gente não tem mais contato porque a gente cresce, a vida profissional, cada um vai para um lado. Mas eu vi muitos amigos meus que foram criados dentro da igreja e que hoje não pisam mais na igreja por causa desse radicalismo, né, que foram criados, né, proibido de tudo, sem dizer o porquê, isso é do demônio, isso não serve. Hoje, graças a Deus, nós vivemos uma tolerância muito grande na nossa sociedade, né? Seja para quem vive em um ambiente de igreja, para quem não vive. Na minha infância tinha certas coisas que eram inadmissíveis. Já vi muita gente tretar com o meu pai, com a minha mãe. Como você permite o seu filho assistir isso? Como você permite que o seu filho escute tal música? Como você permite que seu filho vá a tal lugar, tenha tais amigos? E eu achava muito fera o comportamento do meu pai, a força que ele tinha, né, de absorver essas críticas ridículas, né, e não deixar que isso pesasse, que isso fosse um fardo para mim. Eu quero dizer que eu sofri uma certa perseguição, né, de intolerantes, porque um dos meus melhores amigos na escola era espírita. Eu gostava muito de quadrinho, né? Embora eu esteja com a camiseta do Superman, os meus heróis favoritos sempre foram os X-Men, né? E pegar aqui, essa aqui é uma revista dos X-Men que de fato mudou minha vida. Acho que essa aqui é do ano 2000. E por causa dela que eu quis me tornar um desenhista. E eu lembro que quando eu saí da banca com essa revista, eu estava com o meu pai, aquele cara que me incentivava, mesmo com muita gente enchendo o saco, falando, não deixa ele ler isso, que isso é do demônio. Ele sabendo da importância do herói para uma criança, ele sabendo do gosto do filho dele, ele sabendo que o filho não precisava carregar um fardo de pessoas ignorantes, ele me incentivava. Não foram os X-Men que me catequizaram. Muito pelo contrário, foi a postura que o meu pai teve. Uma postura de um caminho de bom discernimento, de participar da vida do filho. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Agora, você que tem a minha idade, você está com inveja. Porque eu tenho o Cavaleiro de Cisne, o Yoga. Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Ó, original, tá com as pecinhas todas aqui. Quem que lembra? Cara, quantas vezes eu não ouvi, porque seu filho isso, porque seu filho aquilo, que não sei o que, olha a porcaria que ele tá assistindo, ele é mau exemplo pros meus filhos, você não deve fazer isso. Mais uma vez,
Meu pai foi muito sábio e muito forte, muito resistente, né? Me ouviu muita coisa e não deixar que isso causasse uma revolta dentro de mim. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, isso faz parte da minha história, já mostrei em um outro vídeo. Haha! Disco Let It Be dos Beatles, esse foi o primeiro disco que eu peguei na mão e falei, nossa, esses aqui são os Beatles então? E várias vezes eu escutava isso aqui com meu pai. Isso aqui proporcionou muitos encontros, muitos momentos de pai e filho, de conversa, de falar de música e, enfim, vários momentos, né, importantes da minha vida que em diversos testemunhos meu pai, né, já contou. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês que para mim vale muito, para mim vale muito mesmo, é o quê? Arte marcial, o jiu-jitsu, apaixonado por jiu-jitsu faz tempo, desde criança. Fiz muito tempo de taekwondo, mas eu confesso que a minha paixão mesmo sempre foi o jiu-jitsu. E aqui eu aprendi a nunca desistir, aqui eu aprendi a ter respeito, aqui eu aprendi que existe alguém mais forte, mas uma técnica refinada pode superar a força. E por meio disso aqui eu tive muitas conversas com meu mestre, muitas conversas boas com meu pai. Aqui eu aprendi a ser mais disciplinado, ser mais paciente, a respeitar mais e usar tudo isso que eu aprendi como alicerce para os meus estudos, né, e que fizeram crescer a minha fé. E o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? É porque vivendo essa tolerância com meu pai, sabendo, aprendendo com ele, essa técnica, vamos dizer assim, esse caminho trilhado, né, de um equilíbrio, de saber que existem coisas que são importantes sim para o seu filho naquele momento, um programa de televisão, uma revista, um herói, uma vestimenta. Ele sabe que isso é parte da sua história, que isso vai passar, que isso vai fazer parte da sua identidade, de repente para sempre, de repente só por um tempo, mas como é importante você viver essas coisas e como é importante você viver isso do lado dos seus pais. E é isso que eu busco viver com a Teresa. Tem certas coisas que ela assiste que eu olho e falo assim, nossa, no meu tempo era tudo muito mais legal, mas é o contexto que ela nasceu, essas coisas são diferentes. Eu nem sempre vou concordar com tudo, mas eu preciso ser equilibrado nas coisas. O radicalismo, seja para qual dos lados, o fanatismo, isso não gera bons frutos, isso gera uma revolta, isso gera ausência de diálogos. Tem coisas que de fato são ruins, sim, né? E eu vou proibir a minha filha, mas eu vou proibir com diálogo, explicando porquê. Ela não é um robô, ela não é um bem que tem que servir a minha vontade. Não, é uma pessoa, é minha filha, a pessoa que eu amo tanto. E eu não quero perder a minha filha por causa de um comportamento fanático. E veja, depois de tudo isso, muito tempo de disciplina de arte marcial, depois de muitos quadrinhos, muita ficção científica, né, muita imaginação, muito estímulo à criatividade, à arte, depois de muita música boa, de muitos momentos com o meu pai, esse aqui eu vou deixar aqui, depois de muitas brincadeiras, o que aconteceu? Eu cresci, amadureci, as coisas passaram e o que ficou foi o que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, o amor à igreja, o amor à tradição, o amor ao magistério da igreja. E é com muita alegria que eu olho para a minha história e eu vejo que eu vivi tudo isso de uma maneira muito boa, muito maravilhosa. E, através disso, eu fui capaz de evangelizar com tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu soube lapidar, né? Produzindo coisas para a futura geração. Segundo alguns fanáticos, o fato de eu gostar desse bom rock and roll aqui me faria ser um perdido, mas hoje eu subo ao palco, subo nos palcos com meu pai e junto nós tocamos, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Isso aqui continua, eu gosto, eu curto, mas eu sei que foi só uma ferramenta, foi só uma oportunidade que Deus usou para puxar esse filho. E hoje no palco, mais do que um som, nós damos
um testemunho de uma família diferente, né? Segundo alguns super radicais, o fato de eu gostar de um desenho de mitologia grega me faria o cara mais esotérico do mundo. E hoje eu sou um historiador, teólogo, estou me especializando em Sagradas Escrituras. Amo mais ainda a igreja, os estudos não me afastaram de Deus, os estudos contribuíram para o crescimento da minha fé, e é com muito orgulho hoje que eu participo mais consciente e busco, né, a minha salvação graças aos estudos, não porque eu sou um robô formatado que obedece qualquer porcaria que alguém grita mais alto aí. Eu, de fato, posso dizer que eu fui pescado com a isca aí dos estudos e do conhecimento. E mais, quem diria que um moleque nerd que cresceu, né, com os X-Men, cresceu com o nosso querido professor Xavier e fã número 1 desse cara aqui, com esse óculos maneiro, Ciclope, um dia iria escrever um livro sobre a história da missa. Aqui, com os mutantes, várias vezes meu pai conversou comigo, né? Os X-Men, eles eram como os missionários, que muitas vezes precisam defender até aqueles que os odeiam. Eles sofrem muito preconceito até hoje. Começou com essas boas conversas, boas analogias e chegamos aqui. A arte, o desenho, a história, os estudos, tudo aqui, né? O amor pela Santa Missa, o amor pela igreja. Então, o que eu queria dividir com vocês é isso. Não seja fanático com seus filhos. Entre no mundo deles, permita a entrada desses heróis, permita a entrada dessas princesas, assista junto. O que fica é a sua participação na vida deles. É muito fácil a gente terceirizar a educação dos filhos, né? Deixar assistir qualquer coisa, né? Não participar de nada e no final das contas colocar a culpa em qualquer coisa. Colocar a culpa num programa de TV, colocar a culpa em uma companhia que você achou ruim, você nem conhece ela, você achou ruim, colocar a culpa em alguma música, colocar a culpa em algum cantor, em algum líder partidário, enfim. Eu hoje vivo com a minha filha aquilo que de melhor eu aprendi, aquilo que de melhor eu vivi com os meus pais, que é esse caminho, bom discernimento, do diálogo, de entender as coisas. Espero que você também, né, pai novo e tal, viva isso com seus filhos, participe do mundo deles, né, assistam os programas de TV, enfim, seja o cara do diálogo, seja a mulher do diálogo, saiba acolher, saiba corrigir, mas tudo tem o seu tempo, né? Não sejamos fanáticos, isso não gera bons frutos. Assim como eu não gostei de ver alguns amigos perderem a sua fé por causa desse fanatismo, eu não quero perder minha filha por isso e também não quero que você perca o seu filho por causa de um fanatismo que não rende fruto. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que eu falo da sua infância, falo do que você pensa como pai, o que você pensa como mãe, se você tá para receber um filho, para ganhar essa graça, para crescer a família, comenta aí, vamos todos rezar juntos e que Deus abençoe você. Até a próxima!